Olá, bem-vindos. Então, para hoje, temos uma tarte de maçã ao estilo crumble, com um crumble de frutos secos caramelizados, a evocar mesmo a altura do Natal, e para usar aquelas maçãs que estão na fruteira esquecidas e que já ninguém vai usar. Estas já estão lavadas, eu uso a maçã inteira com a casca e tudo, e fatio muito fininha. Os caroços são para fazer um chá, uma tisana para depois acompanhar a nossa tarte. Ou para fazer uma geleia, mas são pouquinhas, não valerá a pena. Esfatiar muito fininha a maçã. Vou regar com um pouquinho de limão. E enquanto deixamos aqui a maçã, vamos passar à massa. A minha medida é uma chávena de 200 ml, 200 gramas. Não precisa de ser muito exato, porque geralmente dá sempre certo. E então começo por 3 ovos inteiros, meia chávena de óleo, uma chávena de açúcar, amarelo neste caso, poderia ser mascavado, pode-se cortar um pouquinho ao açúcar e vamos mexer. Não precisam de bater muito, até desfazer o açúcar. Também poderia utilizar o açúcar de coco e não colocar o óleo, mas o óleo dá-lhe uma umidade. Aqui eu acrescentei meia de óleo e meia de bebida de amêndoa. Pode ser leite normal, mas eu opto pela bebida vegetal de amêndoa. Ok? Está assim a massa lisa. E agora vou temperá-la com um pouco de canela, raspa de limão e agora a farinha. Esta é farinha de trigo, normal, sem fermento. Poderia ser farinha de aveia, mas aí tirava um pouco a quantidade, porque a farinha de aveia absorve mais a umidade dos outros ingredientes. E aqui tenho uma chávena e meia de farinha de trigo. Se colocasse a farinha de aveia, seria só uma chávena. Farinha de aveia integral, digo. E uma colher de café de fermento em pó. Também poderia juntar uma colher de chá de vinho do Porto, torna a tarte muito mais rica. E está pronta a nossa base. Penso, se eu juntar isto e isto, será que vai ficar bom? E pronto, experimento. Às vezes sai uma coisa muito boa, outras vezes não, mas pronto. A primeira vez que eu fiz um leite creme, aquilo parecia argamassa para fazer cimento, não é? Valia-me a idade. Pronto, eu era muito miúda, mas depois tornei a fazer. E a minha mãe faz também, faz mesmo bem o leite creme. Já tenho aqui as maçãs fatiadas e agora é só acrescentar aqui à massa. Tudo uma vez, sem medo. Envolve para a massa apanhar a maçã toda. Ok, é este o aspecto da massa. Agora vou transferir para uma tarteira forrada com papel vegetal. Assim aqui um miminho para acamar. E vai ao forno, sensivelmente 45 minutos a 180 graus. Pode eventualmente precisar de mais um bocadinho, mas depois é espetar o palito para ver se está cozida. Comecei a anotar num caderninho todas as receitas, mais ou menos os cereais, o tempo de cozedura do arroz integral, biológico, que é diferente do arroz integral que compras no supermercado, as leguminosas, como prepará-las, pôr a alga para não ficar tão indigesto quando estão de molho. Comecei a tomar pequenas anotações disso tudo. E, entretanto, comprei um caderno e comecei a escrever receitas mesmo. Pronto, comecei a fazer um apanhado mais pela vertente vegetariana para esse livrinho. Mas como ele é grande, eu ao longo destes anos, ou seja, desde 2002, que venho, ainda tenho muitas páginas em branco, que venho colocando lá receitas, algumas minhas, outras que vejo e acho interessante e copio.
posso fazer pequenas alterações, mas tenho ali um testemunho que um dia fica para os meus filhos, que eu espero um dia estar cheio de gordura, de dedadas, agora está muito bonitinho e pronto, está ali o meu, o meu legado, vá. Enquanto a tarte está no forno a cozer, vou caramelizar uns frutos secos. Tenho aqui noz, avelã e amêndoa sem pele. Também poderia ser amêndoa com pele. Vou triturá-los grosseiramente com a faca e vou levar a acertar depois para caramelizar um pouco. Triturar as nozes grosseiras. As avelãs já é um pouco mais difícil, basta espalmá-las com a faca. E as amêndoas também vou picá-las grosseira. Vou colocar os frutos secos. Atenção para não queimar, porque isto aqui é muito rápido. Vou pôr duas sementinhas de cardamomo para dar um sabor extra. O cardamomo eu abro assim e depois tenho as sementinhas pretas dentro que convém moer, porque senão não extrai os sabores. E vou acrescentar aqui aos frutos secos. Pode ser com açúcar mascavado para fazer aquele caramelo. Eu vou optar por pôr um fioinho de mel. E está pronto os nossos frutos caramelizados para colocar por cima da tarte. Então, a nossa tarte já saiu do forno. Está douradinha, bonita. E vou colocar os frutos caramelizados por cima. Que bem que fica a cheirar nesta cozinha. E agora vamos pô-la bonita para a mesa de Natal. Então, vou finalizar com um fioinho de mel, uns paus de canela. E aqui está a nossa tarte rica de Natal. De maçã, espero que gostem. Bom proveito. Aqui está uma tarte em que aproveitamos praticamente tudo da maçã. Não há desperdício. E aqui está ela. Super!